Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Hoje a prof resolveu aparecer, glória a Deus. Hoje, meus queridos, nós vamos começar o módulo 4, tá? Que bênção, né? Começar um módulo novo, ok? A primeira aula de hoje, nós vamos aprender quem é o Espírito Santo. Nós vamos conhecer o Espírito Santo a fim de alcançar maturidade espiritual. Reconhecer a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos também reconhecer que o Espírito Santo habita em nós e quer nos auxiliar em todas as ocasiões. Meus queridos, nós vamos também, ter o desejo de ser cheios do Espírito Santo. Isso tudo vai acontecer nessa aula, mas antes disso nós queremos orar. Amém? Coloque sua mão no coração. Pai amado, Pai querido, nesse momento nós queremos, Pai, pedir a Tua proteção, Senhor Jesus, pedir a Tua presença, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos aprender mais hoje como ser cheios da Tua presença em nossas vidas. Espírito Santo, nos conduza. Você é aquele que está sempre conosco, você é aquele que nos convence de todas as coisas, nos dá discernimento e nos dá entendimento sobre essa aula. Em nome do Senhor Jesus, amém, meus amados. Nós vamos encontrar, a primeira referência que nós vamos encontrar sobre o Espírito Santo está lá em Gênesis 1, 2, tá? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e possui todos os atributos divinos. Entre muitos que destacamos, nós vamos falar sobre a sua onipotência. Nós vamos encontrar esse versículo que fala sobre a onipotência do Espírito Santo lá em Romanos 15, 13. Eu vou anotar, vai ter vários versículos hoje para nós falarmos, tá? Então, eu quero que vocês anotem, de repente vai estar aí na folhinha de vocês e depois vocês pegam a Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e vão lendo cada versículo. Alguns deles eu vou ler, outros eu vou deixar para vocês ler. Onipotência fala do quê? De poder. Então, Romanos 15, 13 diz assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que bênção. Vamos falar também sobre onisciência. Está lá em Isaías 40, 13, 14. Onisciência fala do quê? De plena sabedoria, meus queridos. E está ciente de tudo o que está acontecendo. Esse é o nosso amado Espírito Santo, ele é onisciente. Vocês leiam Isaías 40, 13 e 14, ok? Onipresença, Salmo 139, 7 e 10. Ele está em todos os lugares. O Espírito Santo está em todos os lugares. Um trechinho desse salmo diz assim: para onde poderia eu fugir do seu Espírito? Né? Para onde eu poderia correr da tua presença? Se eu escalar o céu, ali você estás. E se eu me lançar sobre o leito mais profundo, você lá também estará. Então, para onde irei? Se você sempre está em todos os lugares. Oh, que lindo! Fala também, quando falamos de Espírito Santo, falamos sobre a sua soberania. Soberania, o que é? É um domínio, é um poder. Nós vamos encontrar lá em João 3,8, que diz assim: o vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito, glória a Deus. Fala sobre eternidade. Tá lá em Hebreus 9:14, tá? Eu quero que vocês leiam esse versículo de Hebreus 9:14 que fala sobre eternidade, que o Espírito Santo é eterno, sabe? Ele é imaculado. E ele purificará completamente as nossas consciências. Amém?
Glória a Deus. Então nós falamos sobre os atributos do Espírito Santo, tá? Então falamos sobre onisciência, onipresença, onisciência, onipresença, onipotência, soberania e eternidade. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Uma pessoa. Ele tem intelecto, emoções e vontade. E não simplesmente uma força ativa, energia ou influência. O Espírito Santo opera em nós, meus amados, e é nos dado na conversão, passando a habitar em nós. Ele habita em nós, nos enchendo na medida em que o buscamos. Então, quanto mais nós buscarmos o Espírito Santo, mais nós vamos nos encher do Espírito Santo. Amém? O ensino do Novo Testamento sobre como ficar cheio do Espírito Santo pode ser resumido em três expressões. Compreensão, submissão e andar pela fé. Vamos começar primeiro por compreensão. O primeiro passo para ficar cheio do Espírito Santo é a compreensão. Há certas coisas que nós precisamos saber e compreender, tá? Verdades que Deus revelou na sua palavra. Na Bíblia nós buscamos essa compreensão, tá? Eu vou pedir que vocês leiam também Atos 19, 1, 6. Ali vocês vão ter todo o entendimento de como aconteceu Paulo, sabe? Paulo, quando chegou em Éfeso, ele falou com alguns discípulos, eu estou resumindo, ele falou com alguns discípulos, né? Se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo. E daí eles perguntaram, daí ele perguntou se eles já tinham sido batizados, e eles responderam: não, nós só fomos batizados pelo batismo de João. O batismo de João era nas águas e era do arrependimento, né? E daí Paulo o que fez sobre aqueles discípulos? Ele impôs as mãos sobre os discípulos, sobre as suas cabeças, e imediatamente o Espírito Santo caiu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e profetizar. Muito lindo. Leiam todos assim com a ajuda do Espírito Santo, que vocês vão ter um entendimento muito forte, sabe? Do batismo nas águas e do batismo do Espírito Santo. E nós, como os cristãos, nós vamos ser batizados. Quem não é, vai ser batizado ainda pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? Então Deus nos deu o seu Espírito e Ele mora em nós. Se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, tá? O Espírito de Deus habita em mim. Olha que lindo isso. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o selo do Espírito Santo, meus amados. Nós temos esse selo. Amém? Efésios 2, 5, 6 também. Eu quero que vocês anotem, abram sua palavra e leiam. É maravilhoso. 1 Coríntios 6, 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus amados, isso aqui quer dizer que nós somos, queridos, templo do Espírito Santo. Nós somos santuário do Espírito Santo. Ok? Lucas 11:13 também fala, sabe, que Deus ordena que nós fiquemos cheios do Espírito. Isso significa que é a sua vontade que a gente fique cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, por que nós não consultarmos Ele em todas as coisas? Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, para onde que eu vou? Espírito Santo, está certo o que eu vou fazer? Esse meu pensamento está certo?
Faz isso, meus queridos, sabe? O Espírito Santo está contigo, você é templo do Espírito Santo, então mais do que normal, você sempre tem esse diálogo com o Espírito Santo. Efésios 5,18, meus queridos, fala assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, na palavra de Deus tem muitos versículos que falam sobre o Espírito Santo, sobre nós nos enchermos do Espírito Santo até transbordar. Amém? O segundo passo, nós vamos falar sobre submissão. Submissão, o que é? É uma disposição para obedecer, não é mesmo? É ser obediência, é ser obediente. Nós somos obedientes, né? Amém? Então, o segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é o que nós podemos chamar de submissão. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, né? E convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstravam em seus corações que em seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo alguns discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Está lá em Atos 19, 8, 9. Então Paulo, ele foi submisso à palavra de Deus, mas ele não se deixou parar naquele momento, porque ele estava falando contra aquilo que ele estava ensinando. Mas ele foi adiante, ele estava com a sua mente certa de que aquilo que ele estava fazendo estava certo e que aquilo é a verdade. Não é mesmo? Tem um versículo que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, mais ou menos, Paulo queria que esse povo que ele estava falando lá na sinagoga fossem salvos, fossem libertos, né? Nenhuma palavra torpe, meus queridos, saia da boca de vocês. Isso está escrito lá em Efésios 4, 29 e 32. Leiam todo esse versículo 4, Efésios 4, 29 e 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente aquela que for útil para edificar os outros. Então, a nossa boca tem o poder de abençoar, mas também de amaldiçoar. Então, vamos abençoar. Amém? Então, tá lá em Efésios, né? Que eu já falei para vocês lerem. Eu vou ler para vocês Romanos 12, 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, sabe? Vamos apresentar os nossos corpos, sabe? Como um sacrifício mesmo vivo a Deus, o nosso coração. 1 Tessalonicenses 5,19 também diz assim: não extingais o Espírito Santo. Sabe? Não tire o Espírito Santo de você. Não deixe o Espírito Santo triste. Ou não peque. Ok? Romanos 8, 1, 12. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, meus amados? Provérbios 3:32 também fala assim: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Amém? Olha como depende de nós ter intimidade com o Senhor, mas nós temos que ser sinceros, temos que ser verdadeiros. Glória a Deus, meus amados. Atos 5:34 também fala sobre a mentira. Eu vou meio que resumir, tá? Que Pedro estava junto com Ananias
e Safira, e eles mentiram, eles venderam uma propriedade, está lá no em Atos 5:34, eles venderam uma propriedade e daí eles tinham que levar os seus dízimos para os apóstolos, e eles mentiram do valor que eles venderam daquela propriedade para dar um valor menor, sabe? E isso foi formando dentro deles uma mentira muito grande, que os levou à morte. Então, a submissão ao Espírito Santo, como vemos nos versículos que a gente já citou acima, inclui todas as áreas do nosso ser, nossas capacidades, nossos dons, nossos bens, nossa família, mente, vontade e emoções. Amém? Falamos tudo isso. Terceiro passo é fé. Primeiro temos de compreender certas coisas, amém? Já falamos sobre isso. Depois temos que nos submeter e depois depender do Espírito. Então então temos de aprender o segredo de andar pela fé. A partir dessa verdade, temos de agir e viver na certeza plena de que Deus já nos encheu e estamos sob seu controle. Glória a Deus, meus queridos. Vamos lá, então. Vamos pela fé agora, ver o que nós vamos viver pela fé. Então, depois que somos cheios do Espírito Santo, podemos reconhecer em nós o nosso propósito, tá? Ou seja, cada um de nós tem um propósito. Deus nos fez com um propósito, tal qual o Senhor Jesus também nós também temos um propósito em Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, porque Ele nos ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Nós encontramos esse versículo lá em Lucas 4:18, tá? Isso quer dizer que o quê? Que Ele nos enviou para pregar o Evangelho. Amém? Esse é o nosso chamado. Glória a Deus. Nós vamos ter que ter também tranquilidade emocional. Temos a certeza de que não estamos sozinhos, desamparados ante os desafios. Vamos ler lá em Mateus 10:19 e 20. Eu vou deixar para vocês lerem esse aqui. Então, não tenho medo, tá? Tenho tranquilidade emocional, não tenho medo. Não fiquem ansiosos, mas fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque o Senhor está com vocês, o Espírito Santo está junto de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Poder para exercer o propósito, está lá em Atos 1:8. Vou deixar para vocês ler também. Seja ousado, meus queridos, Deus te deu esse poder, tá? Fale em nome do Senhor Jesus, conte os seus testemunhos. Amém, meus amados? Nós vamos ver também que a aptidão nos nossos relacionamentos. Vamos ver o que é isso. Está lá em Romanos 8:22. A aptidão para nos relacionarmos com Deus, tá? Então, às vezes, nós não sabemos realmente como orar, né? Vamos ser bem sinceros. Às vezes a gente olha, não sabemos como orar, mas, queridos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá na palavra de Deus. Leiam esse versículo, Romanos 8:26. Paz, nós temos que ter paz também, tá? Encontramos descanso e estamos aptos a crescer ainda mais. Estamos aptos a dar mais um passo, subir mais um degrau nessa escada que nos leva à maturidade espiritual. Olha que bênção isso aqui. João 4:14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, estando sempre dispostos a aprender a se renovar, essa é a nossa vida com Deus, sabe? Aprender e se renovar, que seja diariamente, E nós vamos encontrar, meus amados, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Nós só vamos encontrar, saber realmente qual é a vontade de Deus para nós, quando a gente não se conformar mais com esse mundo, sabe? Mas buscar a renovação da nossa mente e do nosso entendimento. Nós vamos encontrar isso aí no versículo em Romanos 12:2. Amém. E o Consolador está sempre ao nosso lado para nos ajudar em qualquer situação, meus amados. Nós vamos encontrar também João 14:16-17. O Consolador, o nosso conselheiro, ele estará sempre conosco, sabe? Em qualquer situação. Mas chame ele, busque ele, se encha da presença dele, meus queridos. Vocês vão encontrar também essa referência em Atos 9:31, que nós temos que buscá-lo. Nós temos que buscar o nosso Consolador, porque ele é o nosso advogado, ele é o Espírito da verdade e ele vive conosco e ele está dentro de nós neste momento. Amém, meus amados? Essa é a aula que eu tenho para dar para vocês hoje. É meio corridinho porque o nosso tempo também não é muito longo, mas vocês já têm a tua folhinha aí. Eu espero que vocês estudem, que quando a gente se vê, nós vamos falar muito sobre o Espírito Santo. Aliás, todos os dias nós temos que falar com o Espírito Santo. Glória a Deus! Então, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer. Oh, meu Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa aula, meu Pai amado. Uma aula maravilhosa, excepcional, meu Pai. Onde nós aprendemos, Senhor Jesus, aprendemos mais e mais, Pai, como nos encher, Pai, do Espírito Santo de Deus, meu Pai. E é isso que nós precisamos, Pai, hoje, meu Pai amado, no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, meu Pai. Nós queremos estar cheio do Espírito Santo para nos dar paz, para nos dar entendimento, para nos dar paciência, para nos dar, Espírito Santo de Deus, toda a tranquilidade que nós devemos ter para passar junto com a nossa família, tudo isso que nós estamos passando. Sabe, que sejamos canais de bênçãos, canais que venham realmente mostrar na palavra quem é o Espírito Santo. Sejam corajosos, meus queridos, sejam ousados, deem testemunhos. Por que você tem tanta paz? É porque você tem o Espírito Santo de Deus com você. Louvado seja, meu Pai, que a tua presença, Espírito Santo de Deus, seja constante na minha vida e na vida dos meus alunos, neste momento, em toda essa semana, sabe? Em todos os momentos, meu Pai. Que haja, Senhor Jesus, Pai, que haja realmente, Senhor Jesus, esse transbordar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amo muito vocês.